Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso canal semeador.net. Nesta semana em que estamos aqui com vocês em mais um episódio do nosso estudo O Evangelho em Nós. Hoje daremos continuidade ao estudo da semana passada, em que falamos que não vim, Jesus disse que não vim trazer a paz, mas a divisão. Então hoje nós vamos continuar, porque foi um estudo um pouquinho mais longo, né? E com isso estaremos terminando o capítulo 23, que tem como nome Estranha Moral. Vamos lá então, meus irmãos, ao nosso estudo da semana. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre. A maior parte delas não era muito clara por terem sido apresentadas em formas alegóricas e em expressões figuradas. Daí o surgimento, desde o início, de numerosas seitas que pretendiam ter, todas elas, sem exceção, a posse exclusiva da verdade, e que, o decorrer de 18 séculos, não conseguiu fazer com que entrassem em acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Amor ao próximo. Desculpa, eu perdi aqui o texto que eu estava. Essas seitas se reprovavam mutuamente e atacavam umas às outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidores passaram a perseguir, de perseguidos passaram a perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Está comprovado que as guerras de religião foram as mais cruéis, fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e que, em nenhum outro tipo de guerra, se cometeram mais atos de atrocidades e de barbárie. A culpa seria da doutrina do Cristo? Certamente que não, porque ela condena formalmente toda violência. Alguma vez Jesus disse aos seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não creem como vós? Não. Ele disse justamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Jesus lhes disse ainda: quem matar pela espada, morrerá pela espada. A responsabilidade não é, portanto, na doutrina de Jesus, mas daquele que a interpretaram falsamente e que fizeram dela um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que desconheceram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque faziam parte da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se de repente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder. Apesar, porém, de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu puro dessa prova. Jamais foi colocado em questão. A censura sempre caiu
sobre aqueles que abusaram dela. A cada ato de intolerância, sempre se afirmou: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos, separados por sua crença, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiveram a mesma fé. Vim lançar o fogo sobre a terra, para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo, para destruir as ervas daninhas, e tendo pressa que ela se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida, as trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Finalmente, cansados de um combate sem solução, que como consequência só traz a desolação, levando o distúrbio até no seio das famílias, os homens conhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos, então, verão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. O Espiritismo vem realizar, no tempo previsto, as promessas do Cristo. Entretanto, não pôde fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, encurralado em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Eis porque ele também tem que lutar, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que ele terá que sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras, as que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa. A sua doutrina iria provocar os conflitos momentâneos que surgiriam como consequência as lutas que ele teria que sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus, antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado, né, de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens, e não de Jesus. Ele era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar,
removendo os males dos doentes. Então, meus irmãos, vamos já continuar então as nossas reflexões, né? A gente vê, então, que a questão da ignorância do homem, da sua teimosia, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, arrasta de muito tempo atrás. O cristão, quando surge com Cristo, né, foi perseguido ferozmente, cruelmente. Quantos morreram? Quantos perderam tudo? Quanta dor foi imposta aos cristãos? Mas, em determinado momento, isso se normaliza, a sociedade, de uma maneira ou outra, vai entendendo a proposta do Cristo, vai aceitando, vai agindo com mais naturalidade e essa perseguição vai diminuindo. Mas aí a gente observa que o cristão, como diz a leitura, de perseguido passa a perseguidor. Porque nós começamos a perseguir, a contestar quem não pensa como nós. Entendemos erroneamente a mensagem do nosso Mestre Jesus, né, em que não estará a paz, estará a divisão, a espada, em que irmãos, né, se contestarão, filhos com pais, pais com filhos, sogras com nora, noras com sogras, como nós falamos semana passada. Mas não porque Cristo determinasse que isso acontecesse, meus irmãos. Basta que a gente observe a mensagem contida nos ensinamentos do Senhor, sempre de amor, sempre de compreensão, sempre de perdão. Então, não é possível, com esse entendimento, né, que Jesus quisera isso, pregar. É incoerente. Sempre, meus irmãos, temos que ter nas nossas reflexões isso bem claro em nós. A proposta do Cristo, a proposta do Mestre Jesus, é uma proposta de amor. A visão do Pai que ele nos traz foi de um Pai amoroso, de um Pai justo, um Pai compreensível. Então, algo nessa mensagem, né, foi mal compreendida pelo nosso orgulho, pela nossa sede do poder. E interessante que ele fala, né, nessa perseguição, que até os dias de hoje a gente ainda observa, de uma maneira suave, mas a gente observa. Achamos nós, dentro da religião em que nos sintonizamos no pensamento, achamos que, ademais, por entender com alguma diferença, são diferentes de nós. São pessoas à margem da cristandade. Meus irmãos, todos nós estamos aqui a estudar a mensagem de amor trazida por Jesus. Todos somos cristãos. Mas se formos olharmos outros grupamentos religiosos não cristãos, vamos olhar, por exemplo, o budismo. As ideias trazidas por Buda, na sua essência, também não é de paz, também não é de amor, também não é de respeito ao outro, à natureza, às coisas de Deus. Então, não importa quem é um mensageiro, o portamento, corrigindo, não importa quem traz a mensagem. O que importa é a mensagem, e a mensagem do Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema. Não é? Mas Jesus, quando fala essa questão, ele prevê que nós passaremos por esses
equívocos, né? Esses embates, fruto da nossa ignorância, e é normal, faz parte do avanço, do progresso do homem, passar por esses embates, porque é através desses embates que a gente cansa e a gente começa, fragilizado que estamos, começamos a se permitir ter uma visão diferente da nossa. O sofrimento faz isso, né? A gente parar para refletir. E ele diz, à época, que iria, no tempo devido, no tempo apropriado, né? Ser enviado para nós, porque ele ia pedir ao Pai um consolador, para que nos explicasse o que, na época, nós não entendemos pela nossa ignorância, né? Também iria falar para todos nós daquilo que nós não tivemos condições, né, de entender. Por isso ele não falou, porque ia causar mais dano a nós do que benefícios. E aí está a doutrina espírita neste papel previsto por Jesus de consolador. Também passará por momentos difíceis, de combates, mas que não durará séculos, como Jesus mesmo, como a leitura nos fala. Passará anos, porque a guerra que outrora sangrenta foi, não mais será. São conceitos, ideologias que têm que se ajustar, têm que se adaptar ao que Jesus realmente veio trazer para nós. E nós observamos, meus irmãos, que realmente está acontecendo o que Jesus nos falou, está acontecendo. A doutrina espírita, né, trabalhando especificamente no Evangelho de Jesus, né, no que ele trouxe para nós em sua passagem aqui na Terra encarnado conosco, vem dando um sentido mais objetivo, mais lógico, mais coerente com essa proposta de amor. E a gente vai entendendo que alguns conceitos, se nós não formos cobrados pelo outro, a vaidade, o orgulho não fica mais brando, nós vamos entendendo. A gente observa já alguns conceitos da própria reencarnação que temos em demais irmãos, naturalmente, uma rejeição a esse conceito, né? Por entender a mensagem de Jesus de uma maneira diferente de nós, né? Mas não é problema. O problema é a gente não se esforçar para estudar, não querer evoluir. Se nesse caminho nós estamos querendo, mas temos diferença, não é problema, porque a verdade ela vai se estabelecer no seu tempo, não no nosso, no seu tempo. Então dizia que algumas mudanças, né, já vão operando. A gente já percebe naturalmente irmãos de outras religiões em suas conversas, de repente fala, isso é coisa de outra encarnação, ou na outra encarnação quero que aconteça assim. Mas pela fé que eles professam, não tem base para a encarnação. Então a gente vê que as coisas vão mudando naturalmente, porque é de Deus. A gente vai entendendo que as religiões vão se aceitando. É a proposta de Jesus que nunca foi contestada. As guerras sangrentas cristãs, como diz o texto, foram as piores, as mais bravas, mas sempre assim colocado
a nossa falha na interpretação, na compreensão do que Jesus veio trazer, e não do cristianismo, mostrando para todos nós que ela é forte. Então, que possamos ter esse entendimento que Jesus veio trazer amor, e que essas diferenças faz parte do processo de aprendizagem da evolução do homem, e que todos nós temos que compreender que a diferença, né, é bom, porque mostra a diferença, né, nesse entendimento, né, é bom porque mostra que estamos seriamente buscando. E a diferença um dia cairá, porque se todos nós procuramos a verdade trazida a nós por Jesus, um dia todos nós conseguiremos compreender de uma maneira melhor, a maneira que Jesus realmente quis colocar. Mas para isso, temos que colocar nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade de lado, para que a verdade se estabeleça em nós mais naturalmente. Meus irmãos, fique com Deus, uma boa semana para todos e que possamos, junto outra vez, nos encontrar na semana que vem para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Convide seus familiares, convide os seus amigos para, junto conosco, estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho em nós. Muita paz a todos, que Jesus abençoe as suas vidas. Graças a Deus.